As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Um ônibus passava a toda velocidade pelas ruas escuras e desertas da madrugada. Havia pouco saído da garagem. Os pneus carecas e a falta de manutenção eram visíveis. Mas quem o esperava só queria ir para casa. Não estava nem um pouco preocupado com a segurança. Uma jovem chamada Melissa tinha saído bem tarde da faculdade. Havia ficado até altas horas conversando com alguns colegas que moravam perto. Ela tinha perdido o último ônibus. Agora, ela precisava esperar o da madrugada. Quando chegar em casa, Melissa, me manda uma mensagem. Quero saber se você chegou bem, disse um colega. A jovem agradeceu a preocupação e foi caminhando para o ponto. Um raio cortou o céu, seguido de um enorme trovão, dando indício que chegaria uma chuva pesada. Ela estava apreensiva. Nunca tinha pego esse ônibus e já ouvia histórias assustadoras e terríveis sobre ele. Um motorista sem alma, sugador de almas, o conduzia. As pessoas o chamavam de o condutor maligno. Quem havia embarcado nele nunca mais voltava a ser a mesma pessoa. Algo em seu interior era mudado. O resquício de paz era perdido, reinando caos interno absoluto. Segundo o aplicativo de horário dos ônibus, faltavam poucos minutos para ele aparecer. Assim que ela se despediu e caminhou até o ponto, uma chuva começou a cair. Ela correu para se abrigar, aonde existia uma cobertura. Fazia frio e a rua estava deserta. Nenhuma viva alma. A luz do semáforo iluminava o asfalto molhado, dando uma visão linda e bucólica. Ela havia guardado o celular. Agora era só esperar um ônibus enquanto ela esfregava as mãos, tentando espantar o frio. Vamos, eu quero ir logo para casa. Ela pensava apreensiva. Um silvo agudo veio de longe, indicando que algo grandioso se aproximava. Na madrugada, todos os sons são amplificados. Era algo magnífico de se ouvir. A jovem fica atenta, e ele brota no horizonte. Sem carros e sem trânsito, o trajeto é mais rápido. Melissa fez sinal e o ônibus parou, abrindo as portas do meio. Melissa subiu rapidamente. Tinha que ser pela frente, ela pensou, mas meio que deixou para lá. Talvez de madrugada não se pague passagens. Vai saber. Ela cumprimenta o condutor, que nem se virou para olhar. Seguiu concentrado e seguindo em frente. Melissa olha pelo retrovisor um semblante sombrio do motorista, mas decidiu ignorar. Ela estava cansada e ela se sentou na cadeira. À medida que o veículo avança, a paisagem se distorce. As ruas já tão conhecidas por ela desaparecem, dando lugar a uma realidade diferente e perturbadora. Ela, atônita, olha as ruas de fogo e as árvores distorcidas em meio a um cenário devastador, de medo e de destruição. A beleza da chuva molhando o asfalto deu lugar a campos destruídos e uma névoa densa e escura tomando conta do lugar. Uma visão dantesca de todo o mal que se abate sobre a terra. Melissa, apavorada, tem uma ideia terrível de que talvez um ônibus tenha entrado em uma versão distorcida da realidade. Desesperada,
Ela se levanta e puxa o sinal, pedindo para descer do ônibus. O condutor, então, nem se abala. A jovem começa a tentar abrir as portas com o ônibus em movimento, mas elas estão seladas. O condutor lentamente se vira para ela, revelando olhos brilhantes de um sorriso sinistro. Eu não vou levar você para casa. Eu vou levar aonde os seus pesadelos nascem. Nessa hora, o ônibus se encheu de almas se lamentando, chorando e gritando. Aos poucos elas percebem a presença de Melissa, e com um fio de esperança, elas começam a se arrastar na sua direção. Melissa se joga no chão, e sem ter muito o que fazer, ela assiste as almas se aproximando, enquanto o condutor maligno gargalhava, dirigindo por vales sinuosos, cheios de rios de fogo e de lava. Uma grande tormenta assolava a cidade, trazendo grandes transtornos e inundações por diversos bairros. O sistema elétrico tinha entrado em colapso, o que ocasionou na parada do metrô da cidade, cheio de pessoas que precisavam circular entre os locais. Depois que o maquinista deixou bem claro que as pessoas precisavam se acalmar e esperar a tempestade passar, ele acabou passando mal e desmaiando. Um adolescente ligou a luz da lanterna do seu celular e propôs um desafio aos amigos que estavam ali com ele: explorarem os túneis do metrô. Quem sabe a gente não encontra a múmia do grande faraó Akhenaton. E nessa parte da fala, ele usou a sua melhor voz misteriosa, justo para causar medo. Então, o grupo de adolescentes rebeldes forçaram uma das portas e abriram, ganhando a liberdade do metrô para explorar aqueles túneis macabros e escuros. Conforme eles avançam pelas passagens escuras, eles descobrem inscrições antigas nas paredes e sentem uma presença sinistra ao seu redor. Mais à frente, eles encontram uma porta velha com uma fresta aberta. Eles entram para investigar. A sala estava repleta de papéis velhos, todos com desenhos estranhos que pareciam ser de alguma espécie de ritual macabro e proibido. A todo momento, eles estavam verificando se o metrô ainda estava parado. A cada vez que eles avançavam pelo túnel, sabiam que a luz poderia voltar a qualquer momento, e eles, com certeza, perderiam a carona, mas poderiam andar até a próxima estação e esperar o próximo metrô que chegasse. Mas um deles não estava muito convicto com isso. Pelo barulho da superfície, o mundo inteiro poderia estar desabando, o fim do mundo acontecendo e eles brincando de caça-fantasmas. Só faltava aparecer o Geleia, e eles têm aquelas armas super legais. Acontece que nem sempre é como nos filmes, e todos escapam, ou em filmes de terror, em que todos morrem. Às vezes, eles ficam no meio termo, entre viver e morrer. Um desafio se equilibrar nessas linhas do destino. Agora, eles escutaram um barulho na frente, como se algo pontudo estivesse arranhando um quadro negro. Algo que eles sentiram na hora. Algo que arrepiava e era horrível. Eles tamparam os ouvidos. O barulho era ensurdecedor. Cara, vamos embora daqui rápido. Voltar para o metrô e esperar a luz voltar, disse um dos jovens, querendo esconder que estava morrendo de medo.
mas ele tremia e a sua voz saiu gaguejada. Um deles segurou para não rir. Ele parecia ter uma influência maior nos outros. Ele falou em tom de ordem e eles seguiriam em frente. Quem não quisesse ir, poderia voltar ao metrô. Mas nessas horas, ninguém queria voltar sozinho. Então, todos eles seguiram em frente, na direção do barulho. O arranhar seguia. Os jovens estavam apreensivos. O arranhar estava mais próximo agora. Um deles iluminou uma frase gigante pintada de vermelho em uma das paredes do túnel. Estava escrito lá: Túnel das Almas Perdidas. E embaixo o desenho de um fantasma, desses mal feitos no paintbrush. O líder dos jovens deu uma grande gargalhada. Algum safado já passou por aqui e deixou essas brincadeiras. Mas uma voz cavernosa saiu do fundo do breu que se encontrava o túnel. Não é nenhuma brincadeira. E então, vindo da escuridão, uma figura alta, pálida, e com os dedos que terminavam em lâminas afiadas apareceu e veio correndo na direção dos jovens, que gritaram de medo e de terror. Mas a criatura era rápida e logo os alcançou. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, uma outra criatura apareceu, pedindo desculpas aos jovens que seguiram correndo. Não precisam ter medo. Vocês estão seguros aqui. Mas os jovens, assustados, não quiseram voltar, de maneira nenhuma. Agora eles queriam voltar ao metrô e esperarem quietinhos a luz voltar e o transporte andar. Em casa, eles descansariam e pensariam melhor sobre os acontecimentos, dessa vez com a cabeça mais fresca. Acontece que no lugar em que era para estar o metrô, eles viram uma seita. Algumas pessoas com os cabelos enormes cobrindo o rosto, sentadas em círculo. No meio dessas pessoas, a cabeça de um morto, sem os olhos, repousava em cima de uma placa de madeira. As pessoas da seita estavam escutando passos e logo se levantaram. Elas não tinham os olhos também e se locomoviam através do som. Quem está aí? Quem está aí? Vem até mim. Mas os jovens correram. Não sabiam bem para onde. Já tinham perdido a carona. Eles só queriam chegar até uma outra estação, se reunir com as pessoas que estivessem esperando o metrô e fossem embora daquele inferno. Mas eles, embora tivessem corrido muito, exaustos, eles viram uma luz no fim do túnel. Uma pequena bênção naquele desespero de escuridão. Então, eles correram e, arfando, eles perceberam que estavam sozinhos na nova estação, apenas na companhia das luzes de emergência, que estavam começando a piscar e dar indícios que se apagariam a qualquer momento. A tormenta continuava castigando a superfície. Os jovens temiam que o fim do mundo estava chegando. Ali embaixo, eles fugiram das almas perdidas. Mas ali também servia como um bunker. As pessoas poderiam estar sendo mortas nesse exato momento. O celular ainda estava sem sinal. Então, eles esperaram. Na mente deles, algumas horas. Eles estavam mental e fisicamente cansados. Ninguém havia chegado na estação. Tudo estava muito deserto e silencioso. Mas só de não aparecer nenhum fantasma, deixaram eles mais tranquilos. Assim, um barulho começou bem de longe, deixando os jovens apreensivos, e o barulho foi aumentando.
Até que o metrô surgiu, coberto de sangue, espinhos e ossos. Sem pensar duas vezes, os jovens entraram e viram passageiros pálidos e com olhares vazios. Eles contavam sobre o condutor, uma criatura de olhos vermelhos e uma aura maligna. O metrô estava indo para sua estação final, a Ilha do Medo e do Sofrimento Eterno. Os jovens seriam mais almas para povoar aquele lugar. A cada noite, nessa cidade dos infernos, é uma história diferente para contar. Já passei por cada apuro. Meu táxi roda sempre de madrugada. É o mais conhecido em todos os lugares, o mais requisitado e o mais explorado também. Posso dizer que já ganhei muito dinheiro de celebridades que queria sigilo, de pessoas fazendo trabalhos estranhos que eu não ousava perguntar. Trabalhar de madrugada era uma mina de dinheiro, porém era perigoso também. Já tomei tiro de bandido na perna, já fui assaltado 2 vezes. São os ossos do ofício. Mas hoje à noite, ela está particularmente estranha. O meu primeiro passageiro parecia um lunático idiota. Estava o tempo todo no celular. E antes que eu levasse ele ao seu destino, pediu que eu parasse abruptamente o carro e esperasse. Ele correu até o chão, se abaixou e pegou algo. Eu costumo ser discreto, mas achei que fosse dinheiro ou um celular. Mas o que eu vi me chocou. Era uma orelha humana. Ele rapidamente a colocou no bolso. Uma gota de sangue caiu no banco traseiro, manchando meu carro. E eu tentei ser discreto, fingir que não vi nada e tal. Vai que o maluco é da máfia e decide acabar com a minha vida. Por sorte, ele pagou a corrida quando chegou ao seu destino e foi embora muito rápido. Só lamento que vou ter um bom trabalho para tirar aquela mancha. Passar um bom tempo esfregando. Enquanto ando pela cidade, a madrugada se revela como um novo universo, um outro mundo. É como se existisse uma outra cidade dentro dessa, cheio de diversidade e coisas estranhas. Dependendo do dia, funciona algo diferente, como cafetões e suas garotas de programa. Cassinos ilegais funcionando em plena rua, bandidos de toda espécie e crimes que são cometidos, pessoas que usam todos os tipos de drogas, alguns cachorros e gatos de rua, que só são vistos de madrugada. Aqui é uma outra realidade. Meu táxi passa anotando e vendo tudo de longe. Até que eu recebo uma chamada. Vou atender e tenho que levar uma jovem até o outro lado da cidade. Um lugar muito isolado e com estrada de terra. Aonde nós moramos, falamos que nessa parte da cidade, as pessoas não moram. Elas se escondem. Fica perto da saída da cidade. Ela agradece a corrida, me paga e desce do carro. Ela deve ter ido em uma dessas festas da madrugada. Lugar festivo. Assim que eu deixo ela, vou arrancar com meu carro e do nada ele perde a força e para. Levanto o capô para ver se enxergo alguma coisa no motor. Embora eu não seja mecânico, sei me virar um pouco. Um carro não para assim do nada. Só se for algo elétrico muito grave, falta de gasolina ou o motor derreteu. Não parecia ser nenhum desses 3 casos. E eu estava com azar. Eu ia ter que chamar o reboque.
Mas para completar a desgraça, naquele lugar isolado, a operadora do meu celular não tinha sinal. Que legal! Coloco o triângulo de sinalização e saio com uma lanterna em mãos, à procura de alguma ajuda. Ficar parado ali não ajudaria em nada. Não precisei andar muito, e ao longe eu avistei umas pequenas luzes vermelhas. Parecia de um caminhão ou algo assim. Escuto sons de algo se escondendo na floresta. Penso que deva ser uma coruja ou um gambá. Não era hora de querer me embrenhar no mato. Não era louco a esse ponto. Iluminando a frente, eu vi que era um ônibus de viagem. Ele ainda estava com o motor ligado. Bati na porta do motorista, mas ninguém respondeu. Forcei a porta para dar uma olhada. E não vi ninguém, aparentemente. Parecia tudo abandonado. Forcei um pouco mais e abri a porta, para ver com mais calma. Vai que tinha uma bolsa ali com um telefone, e eu poderia ligar pedindo um reboque. Mas eu escutei um choro em algum lugar. Me arrepiei. E quando iluminei as poltronas, as pessoas estavam mortas e ensanguentadas. Eu tive uma forte ânsia de vômito na hora. E despejei aquele jorro fétido no chão. No momento que alguém choramingou e pediu socorro. O certo era eu ir embora correndo daquele lugar. Estava muito quente e escuro dentro do ônibus. O que poderia ter matado aquelas pessoas? Eu não sabia. E eu também não queria descobrir. Mas de novo aquela voz me pedindo ajuda. Se eu fosse embora, ela me atormentaria pelo resto dos meus dias aqui na Terra. Fui andando na sua direção, como as pessoas que são seduzidas pela sereia do rio. Eu estava pronto para ir para as profundezas mais remotas. Conforme eu me aproximava do fundo do ônibus, a voz se tornava mais nítida. Parecia ser de uma menina, e ela estava escondida no banheiro. Então eu perguntei: "Está tudo bem aí?" "Me ajude!" Ela respondeu desesperada. Então eu abri a porta do banheiro e ela pulou no meu pescoço, me abraçando desesperada e repetindo diversas e diversas vezes que os monstros haviam matado aquelas pessoas e que eles voltariam para matar ela. Então, uma janela se estilhaçou. Eu escutei grunhidos de criaturas. Quando iluminei o rosto de uma, eu vi a maldade ali estampada. Corri para fora do ônibus com a menina no colo. Mais janelas se estilhaçando. Eu senti as criaturas fungarem no meu cangote. Estava morrendo de medo, mas também lotado de adrenalina. Conseguiria correr uma maratona nesse ritmo. Mas quando cheguei no lado de fora do ônibus, uma luz muito forte praticamente me cegou. Parecia ser uma tropa de choque e da ajuda. Não aguentei com tanta luz e acabei desmaiando, sem saber o que aconteceria depois. As luzes muito claras. Cadê a menina? Eu estico a mão e percebo que tem algo pendurado ali. Tento mexer as minhas pernas, mas estou com dificuldades. Minha cabeça dói. Coloco a mão e percebo que estou sem cabelos. O que está acontecendo? Começo a gritar, e minhas palavras saem abafadas. O que será que aconteceu? Daí eu consigo lembrar. Começo a lembrar das criaturas. Será que elas me pegaram e eu fui salvo, sabe-se lá como? Depois de alguns minutos de angústia, um médico apareceu.
E então eu pude notar. Eu havia sofrido algum acidente. Então eu lembrei. Fui assaltado. Uma pancada na cabeça. A vida de taxista da madrugada era assim mesmo. A cada dia, um novo perigo. A cada dia, um novo desafio.